Olá, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Eu me chamo Gabriel Pinheiro e nesse momento eu quero convidar você, jovem, a pegar sua lição, a pegar a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem a nos dizer. E aproveitando, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que amam estudar a Palavra de Deus. Então, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Vamos iniciar a lição de número 9, que vem com o seguinte tema: pecado, evangelho e lei. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler dos versos 27 a 30. A Bíblia nos diz: Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E, se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Jamais você vai compreender o papel do Evangelho se você não ter a noção do que significa o pecado e a lei. Quando você vai para o tópico do dia de domingo, que vem com o seguinte tema: o problema do pecado. Eu quero destacar o seguinte aspecto que aparece na lição da Escola Sabatina. Um comentário que eu achei muito interessante, vai aparecer aí na tela, e acompanhe comigo. A cultura popular frequentemente trata o pecado como uma falha menor, um tropeço justificável ou até mesmo uma escolha pessoal, relativizando aquilo que a Bíblia define como rebelião contra Deus. Tratando acerca da nossa sociedade e da nossa cultura, é perceptível você notar que há uma relativização acerca do que é pecado. Pessoas suavizando, dizendo o seguinte: não importa o que você faz, não importa aquilo que você pensa. Ou seja, parece que não existe pecado. Pessoas passam a mão, encobrem os seus olhos diante do erro. Mas é interessante é que esta visão de mundo não é pertencente apenas da nossa época. Quando nós voltamos para os tempos de Cristo, quando Cristo profere o seu maior discurso em um monte, é interessante notar que o público que o ouvia era um público de orgulhosos, judeus orgulhosos acerca de sua devoção religiosa. Muitos tinham a certeza de que eram as pessoas mais justas da terra e elas se sentiam espiritualmente superiores e seguros quanto à sua salvação. Então, você percebe que Cristo ele vai pregar a pessoas que sentem seguras, que se apegam em suas obras. E é interessante que Cristo, ao pregar esse sermão, ele tem o objetivo de confrontar o orgulho dos judeus, mostrar para eles que eles não eram totalmente diferentes dos pagãos e que o juízo viria muito maior para eles, porque eles tiveram o conhecimento de Deus e acerca de sua vontade. Segundo ponto que Jesus queria mostrar para aquele público que eram pessoas orgulhosas é o seguinte: ele queria mostrar que a lei, que tanto eles se apegavam, ela servia para condená-los. Jesus pega a lei e faz com que a lei confronte cada um daqueles que o ouviam e que a sua consciência os acusassem,
mostrando que eles eram passíveis de morte eterna. Como assim? Na segunda-feira, exaltando a lei, você percebe como Deus leva a sério o pecado. E é interessante, é o comentário que a lição traz. E esse comentário vai aparecer aí para você na tela. E acompanhe comigo a leitura. Sermão do Monte nos desafia a olhar mais fundo para a lei de Deus e também para o nosso coração. E falando acerca das pessoas que o ouviam, a lição diz: valorizavam práticas externas, falando acerca dos judeus, que as faziam parecer justas, mas ignoravam questões internas muito mais sérias. Jesus revelou o verdadeiro significado espiritual da lei e mostrou como certos pecados estavam impedindo aquelas pessoas de se aproximarem de Deus. É interessante é que o Sermão do Monte nada mais é do que um convite para sairmos do superficial e irmos de uma forma mais profunda acerca da lei de Deus. Nós, como adventistas, nós precisamos encarar com um olhar mais profundo, mais atento acerca das normas divinas. Por quê? Vamos pegar o texto que nós lemos logo de início. Jesus diz: vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenções ilícitas já cometeu o adultério. Jesus queria mostrar para os judeus que o adultério está muito além que um homem casado levar uma mulher que não seja sua esposa para a cama e ter relações sexuais com ela. Só de você imaginar e pensar, seu coração já está aliado ao dela, logo você foi infiel para com sua esposa. Mostrar que o pecado está mais do que obras externas, mas está dentro do coração. A raiz de todos os problemas está onde? No coração. Não é à toa que o próprio Evangelho de Mateus vai dizer que é do profundo do ser humano, é no coração que procedem fornicação, adultério, mentira, lascívia, prostituição, glutonaria e tantos outros pecados. Então Jesus ele quer mostrar para cada um de nós que nós precisamos encarar, não de uma maneira romantizada acerca da lei, mas sim de uma maneira séria. Porque se você não entender o pecado e o papel da lei, você jamais irá compreender a graça de Deus e principalmente o Evangelho, que nada mais é do que as boas novas de salvação. Indo para a terça-feira, o espelho, falando acerca do papel da lei, a lição vai dizer que o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. E também este pecado está ligado à nossa natureza. E esta lei, ela revela o nosso pecado. E aí a lição vai nos dar 2 exemplos para nós entendermos a função da lei de Deus. Primeiro exemplo, as pessoas que têm problema de visão, a visão dessas pessoas fica embaçada. Elas não conseguem enxergar. E qual é o papel do óculos com grau? Possibilitar com que a pessoa enxergue de uma forma correta, de uma forma direita, sem a visão estar embaçada. Outro exemplo que a lição traz é acerca do espelho. Eu não consigo me ver, mas quando eu olho para o espelho, eu tenho uma visão clara acerca do meu corpo e partes do meu corpo. Logo, o espelho vai revelar se eu estou arrumado, se eu estou sujo, se eu estou limpo. Então esse é o papel da lei. O papel da lei é revelar o nosso pecado, é revelar as nossas transgressões, é revelar a nossa condição espiritual diante de Deus. Mas por que a lei tem esse papel? Porque a lei, ela é o reflexo do caráter de Deus. A lei nada mais é do que o caráter de Deus implantado no coração humano. Nós só poderemos descobrir
a vontade de Deus e o plano de Deus para a humanidade se nós nos atentarmos para a lei de Deus. A lei, ela revela o caráter. E talvez, jovem, você pode estar me perguntando, então, se a lei tem todo esse papel, por que esta lei, ela tem sido desvalorizada e as pessoas dizem que não precisa ser guardada? Um dos motivos que nós podemos perceber o ódio das pessoas em relação à lei de Deus é por conta do legalismo. Aqueles que dizem observar a lei, mas fazem coisas que a lei nunca pediu, ou acrescentam coisas que a lei jamais decretou. Isto nada mais é do que o legalismo. É você ir para um extremo da lei de Deus. E é por isso que muitas pessoas odeiam a lei. Então, qual deve ser o nosso papel como cristãos, como adventistas? Primeiro, reconhecer que o pecado mata, que o pecado destrói. Logo, eu vou observar a lei de Deus. Por quê? Porque é através da lei de Deus que eu descubro que eu sou transgressor e que eu preciso de salvação. Logo, quando eu olho para a lei e vejo o meu pecado, eu reconheço que a graça de Cristo pode me alcançar e me purificar de toda e qualquer mancha de pecado. Quinta-feira, conhecer e praticar. Por que Cristo veio a esta terra? Para fazer com que as pessoas tivessem uma compreensão acerca do caráter de Deus e também dos mandamentos que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. Então, Cristo nos revelou a vontade do Pai através da sua pregação, mostrando a profundidade dos mandamentos de Deus. Então, o que a Bíblia requer de nós? É que venhamos ter o conhecimento. Não um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo acerca do papel da lei de Deus. E não basta apenas termos o conhecimento. Precisamos praticar esse conhecimento. Por quê? Se não praticarmos aquilo que conhecemos, isso não irá adiantar de nada. Nós jamais seremos cristãos de verdade ao conhecermos algo e não praticar aquilo que conhecemos. Este é o convite de Deus. Estude, dedique tempo para conhecer mais acerca da lei que revela o caráter de Deus e procure praticar. Você irá falhar? Sim, mas a Bíblia diz que caso venhamos a pecar, nós temos um advogado. E este advogado, ele nos concede o perdão dos nossos pecados e nos concede o poder para que venhamos praticar a lei de Deus. Então, jovem, se você não consegue guardar a lei, não fique triste. Se agarre em Jesus. Busque o poder do alto. Busque a graça de Deus, porque é esta graça que capacita você viver na vontade de Deus. Você passa a ser submisso e obediente aos mandamentos de Deus. E aí eu quero ler um texto do Espírito de Profecia, que se encontra no livro O Grande Conflito, página 392 e 393. Ellen White diz: a morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, 21. Para perceber sua culpa, o pecador deve testar seu caráter pela grande norma divina de justiça. Ela é um espelho que mostra a perfeição de um caráter justo, fazendo com que o pecador enxergue os defeitos do próprio caráter. Então a lei revela o nosso pecado, revela o nosso verdadeiro caráter, mas ela revela o caráter santo, puro e justo, que é o caráter de Deus. E ela nos aponta para Cristo,
porque ela revela o nosso pecado, mas ela nos mostra que nós precisamos de Jesus para que venhamos ter a purificação desses pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a viver em conformidade com a Tua lei. Nos dê o Teu poder para que venhamos Te obedecer, para que venhamos estar submissos à Tua vontade. Que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, caso venhamos transgredir um dos Seus mandamentos. Eu lhe peço, em nome de Jesus, eu suplico e oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: Conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus.